E agora, para analisar a decisão do Fed e os passos do Copom, a gente conversa com o economista-chefe do Banco Master, Paulo Gala. Paulo, ótima tarde para você, obrigada pela presença aqui conosco. E eu te pergunto, com a queda de juros promovida pelo Fed lá nos Estados Unidos, a economia americana pode acelerar ainda mais? Qual que é a perspectiva? Boa tarde a todos, é um prazer enorme participar dessa conversa. Eu acho que acelerar ainda mais, não, eu diria desacelerar ainda menos, né? A grande questão agora dos Estados Unidos é se entra em recessão. Eu acho que não entra em recessão, tem um que a gente chama de um soft landing, que é um pouso suave. E eu acho que essa decisão, né, de cortar meio, ela vai, né, em linha com essa preocupação de não deixar a economia desaquecer demais, né? Não está garantido que eles farão outro corte em novembro. O Powell foi bastante explícito na entrevista coletiva depois da decisão. Mas eu acho que eles trabalham para deixar o mercado de trabalho ainda relativamente aquecido, né? O Powell falou várias vezes isso na entrevista, também está no comunicado, de que eles têm um duplo mandato, que, portanto, eles estão preocupados, sim, com a atividade econômica, com o mercado de trabalho, e eles não querem que a economia desaqueça demais, né? Eu acho que foi uma boa notícia, foi uma surpresa positiva, né? Tinha algumas apostas de corte de meio, mas pelo menos entre economistas, a grande maioria, né? Numa pesquisa, mais de 100 economistas imaginavam um corte 0,25 e apenas 10, né, imaginavam um corte de meio. Então acho que foi uma surpresa, mas é uma surpresa positiva que ajuda o Brasil, inclusive. Uhum. Antes de trazer para os números aqui do Brasil, o Gala, deixa eu destacar um ponto. Até um amigo aqui que me mandou uma repercussão já desta entrevista coletiva do Jerome Powell, para que você explicasse também um olhar fazendo já uma mistura com a política, porque lá eles também estão num ano de eleições cruciais ali. E o próprio Jerome Powell foi questionado e negou que a decisão que foi tomada pelo Fed tenha qualquer tipo de relação com as eleições de novembro para a Casa Branca. Mas nesse contexto, esse cenário, como é que você vê o cenário macroeconômico nos Estados Unidos e o tipo de influência que ele pode ter nas questões políticas do país? Claro, o Powell, o Fed jamais vai dizer que a decisão de taxa de juros tem qualquer coisa a ver com a eleição. E eu acho que a decisão deles é bastante técnica. Há justificativas havia para se cortar 0,25, assim como há para se cortar meio, então não acho que tem uma motivação política nisso. O cenário é bom, no geral, o desemprego está muito baixo nos Estados Unidos, ainda é o menor desemprego de praticamente 50 anos, né, os salários crescem. O grande desafio hoje dos Estados Unidos é a inflação, né, que tem dado sinais muito positivos, está caminhando finalmente para 2,5, né, após 3 anos, mas ainda incomoda muito as famílias. O orçamento familiar americano ainda sofre, né? A família americana média tem sofrido muito com a inflação. Isso, inclusive, atrapalha a Kamala Harris. Eu acho que dos fatores econômicos é o que mais atrapalha. Agora, é uma boa notícia, né? Chegar na eleição com juro menor e com um ciclo de corte de juros é uma boa notícia, né? E é evidente que os democratas vão usar isso a seu favor, mas não acho que o Fed tenha tomado qualquer decisão por conta disso, né? Só para a gente destacar que, né, não é só aqui que o debate político também contamina, pelo menos, as leituras, né, a respeito das decisões aí dos bancos centrais. Fernando Nakagawa, sua pergunta para o Paulo Gala. Obrigado, Yuri. Paulo, queria te ouvir sobre como esta decisão afeta, influencia o nosso Banco Central. O dólar caiu bastante ao longo dos últimos dias, hoje está terminando o dia novamente em queda. Isso alivia a inflação. Isso pode gerar um ciclo de alta menos intenso ou uma queda do juro lá no futuro mais rápida? Sem dúvida. A grande notícia para o Brasil é a apreciação do real, que tem um efeito de desinflacionário muito forte, né? A gente pode quase colocar a inflação como sinônimo de desvalorização cambial, né? Um dos fatores que pressionou a inflação esse ano foi a desvalorização da moeda brasileira, que foi quase a 5,80, tinha voltado para 5,60, o dólar agora mais próximo de 5,40, ajuda muito a vida do Banco Central por aqui, e eu acho que diminui o ciclo total que a gente vai ter certamente é menor com um câmbio a 5,40, 5,30, 5,20 do que seria com um câmbio acima de 5,50. Então, a ajuda do Fed vem pelo canal da apreciação cambial. O câmbio mais apreciado significa inflação menor, significa juros menor, ou um ciclo menor aqui, ou uma queda mais acelerada lá na frente. Então, acho que temos uma boa notícia aí para o Brasil, sim.
Sabe, Gala, que essa sua análise, ela bate muito com a expectativa da Fazenda, porque com as fontes com as quais eu conversei hoje de manhã, disseram justamente isso. Olha, realmente, isso foi antes do anúncio do aumento, né? Com corte nos Estados Unidos e provável aumento aqui no Brasil, essa diferença, né, entre um e outro pode causar, sim, essa queda no dólar, e a Fazenda está esperando níveis, patamares abaixo de 5,40 mesmo, 5,30 e pouco, então um alívio ali no câmbio para a gente. Nós conversamos com o economista, chefe do Banco Master, Paulo Gala. Gala, muito obrigada pelas informações, viu? Obrigado, foi um prazer.